Fala pessoal, beleza? Kaique da equipe do Já Invest para mais uma análise de resultados do terceiro trimestre de 2022 e hoje a gente vai falar dos resultados da Pets, que foi solicitação lá do pessoal do nosso grupo. Então, se você quer fazer parte das votações que decidem que conteúdos que vêm aqui para o canal, eu vou deixar o link do nosso grupo no primeiro comentário fixado aqui nesse vídeo, beleza? Bom, antes da gente partir para o resultado da Pets, vamos passar aqui o olho rapidinho aqui em duas coisas, tá? O primeiro, nas cotações da empresa nesse último ano, tá? Então, a Pets era uma empresa que, quando ela fez o IPO, chamou muito a atenção do mercado, foi de cara aí uma queridinha, com um crescimento muito forte, porém esse ano a empresa já vem aí tendo uma queda de 50% no ano, e quando a gente pega aqui no último mês, com uma queda aqui de 3%, especialmente nessa semana após a divulgação do resultado, e aquela semana bem conturbada no cenário político, né, com todas aquelas frases ali do Lula atacando um pouco o mercado, atacando responsabilidade fiscal, isso acaba afastando bastante os investidores de teses de crescimento, de teses mais arriscadas, e isso acabou impactando bastante as cotações da Pets, tá? Mas para a gente entender um pouco do cenário aqui, antes da gente passar para os resultados, que eu acho que é importante para a gente poder efetivamente entender e compreender o que está acontecendo com a Pets, ela fez aqui um slide que eu achei sensacional, porque explica 4 tópicos que são importantes, 4 temas que estão dominando aqui o cenário para Pets no momento, tá? Então ela fala primeiro aqui do ambiente macroeconômico, tá? Então a gente veio de um cenário nos últimos 12 meses de muita inflação no Brasil inteiro, principalmente na parte de alimentos e juros altos, tá? E aí ela separa aqui quais são os pontos positivos e pontos negativos de cada um desses temas que ela separou aqui. Então, o ponto positivo em relação à inflação é que nos últimos meses, devido àquela alteração na lei em referente ao ICMS, a gente viu uma queda ali na inflação, uma queda principalmente nos preços de combustível, e isso começou a arrefecer um pouquinho os custos da empresa já no terceiro trimestre, especialmente agora entrando no quarto trimestre, tá? Havia uma expectativa positiva em relação à inflação para o ano que vem, um pouco antes dessas novas frases polêmicas aí do Lula, né, falando que várias outras despesas precisam ser passadas fora, teto de gastos, isso pressionou bastante a nossa curva de juros, tem a expectativa de que a inflação volte a subir o ano que vem, então o cenário ainda está um pouco mais incerto. Mas em relação ao segundo semestre de 2022, a tendência é que a pressão ali nos custos da Pets seja amenizada em comparação ao primeiro semestre de 2022. Porém, o lado negativo é que o impacto no poder de compra, né, por conta desses aumentos, esses aumentos expressivos ali na inflação, principalmente no preço de alimentos que a gente teve no Brasil nos últimos 12 meses, fez com que as pessoas focassem mais no essencial. A Pets é um consumo sim essencial, metade ali da receita dela vem de alimento e produto essencial, mas recentemente, principalmente depois da compra da Zidog, uma boa parte ali da receita dela vem de produtos que ela chama de discricionários, né? Acessórios, brinquedinhos, uma coleira um pouquinho mais cara, e as pessoas no momento de crise vão deixar essa compra para depois, tá? Então, para vocês verem aqui, é que quando a empresa faz uma aquisição, tem pontos positivos e pontos negativos. O ponto negativo da aquisição da Zidog, por exemplo, é que é um tipo de receita mais focada ali num consumo discricionário que acaba impactando a empresa no momento de inflação. Um outro tema que está dominando aqui para a Pets no ano de 2022 é em relação à aceleração de crescimento, tá? Então a tese da Pets é uma tese de crescimento, principalmente de expansão de loja e de ganho de market share, e ela renovou o guidance dela recentemente para expandir por ano 50 lojas, tá? Diferente do que ela tinha afirmado no IPO, que era entre 30 e 40, aumentou para 50, porque ela via que fazia sentido, tá? Então o lado positivo é que ela reforça ali o poder dela no mercado, o poder da marca dela, chega mais rápido nos ambientes, né, nos estados onde ela quer ter participação, né, então ela tem uma estratégia de velocidade de ganho de market share, melhora ali a questão logística, o canal de entrega dela, distribuição, quanto mais lojas para ela, melhor. E o lado negativo é que essa expansão mais acelerada vem junto com maiores despesas pré-operacionais, né, custos para levantar essas lojas, custos para alugar que seja essas lojas, despesas ali com salários no começo que são maiores do que as receitas que você tem nessa loja, né? Demora cerca de 3 anos para uma loja da Pets realmente se maturar. Então, nesses primeiros 3 anos, a margem dessas lojas é abaixo da média de uma margem madura, de uma loja madura da Pets. Então, o ponto negativo é que quanto mais ela acelera esse plano de expansão, mais pesa nas despesas e nos custos da empresa, e também no CAPEX e dívida e toda essa relação de fluxo de caixa, tá? Nem tudo é positivo, isso aqui é a dor do crescimento, tá? Outro tema importante é o maior crescimento no canal digital. Então,
A Pets tem crescido muito no digital, desde que ela abriu o IPO já era uma empresa que se destacava no digital, com o Omnichannel muito mais maduro do que a média do setor inteiro de varejo. Ela era uma das empresas mais preparadas para surfar a onda do digital que a gente viu em 2021, e isso, o lado positivo, é que permite ali um ganho de vendas, né, na loja. Então, ela com esse Omnichannel e com essa expertise que ela tem no digital e esse crescimento, ela consegue vender para a pessoa retirar na loja, ou vender na loja para levar para casa da pessoa, e tudo isso o digital permite um aumento de vendas para a empresa. Porém, o digital também tem os seus lados negativos, é que geralmente as vendas que são feitas no digital têm um cupom de desconto, né, tem uma margem menor, porque são produtos naturalmente mais baratos, né? Todo mundo sabe que se você vai comprar uma calça no shopping, ela é mais cara do que você ficar procurando online ali e tentar achar um preço mais barato. Então, quanto mais ela vende online, menor a margem dela, tá? Então, ela tá mostrando aqui pra gente o lado positivo e o lado negativo de todas as estratégias dela. Então, achei muito interessante realmente esse slide aqui. E por último, a integração das 4 aquisições da empresa. Então, recentemente a Pets tem feito aquisições relevantes, por exemplo, a Zidog, como eu já falei aqui, a Petix, que é dos tapetes higiênicos, e essas aquisições são interessantes, sim, são aquisições que foram, sim, positivas para a empresa. Acrescenta ali no mix de produtos dela vantagens competitivas, né, poder de marca, um poder ali de um tipo de produto que é muito querido no mercado, que o mercado quer e só um tipo de empresa fabrica. Também ali do mix de produtos, então as pessoas que não estão comprando ração vão comprar uma coleira ou vão comprar um tapete higiênico, então isso reduz ali o risco dela de exposição só na parte de rações e alimentos, né? Então os diferenciais competitivos e tudo isso que agrega, né, a parte de conteúdo, com Cansei de Ser Gato, tudo isso agrega para ela, para o produto e para o ecossistema da Pets. Porém, esses modelos de negócios possuem diferentes níveis de rentabilidade, então todas essas novas aquisições e as novas lojas da Pets, né, junto com essas aquisições, têm uma margem bem menor do que as lojas da Pets mais maduras, que já eram tocadas há 5, 6, 7 anos, tá? Então, a tendência é que quanto mais ela investe nesse crescimento e mais ela faz aquisições, mais distorcido o resultado dela vai ser no longo prazo, até no curto prazo, até porque elas estão em estágios diferentes. Então, a Petix está num estágio diferente da Zidog e está num estágio diferente de maturação do produto da Pets. Então isso acaba distorcendo o resultado no curto prazo. Bom, esse é o cenário aqui para a Pets. Vamos passar agora para o resultado para a gente ver o que ela conseguiu entregar a respeito desse cenário aqui que ela mostrou aqui para a gente. Quando a gente passa aqui para o resultado da empresa, a gente vê que ela entregou uma receita bruta total de 884 milhões, que é 38% acima do resultado do ano passado, acima do terceiro trimestre de 2021, que já foi um ano muito forte ali de crescimento para o comércio, principalmente para a Pets, que já estava crescendo num ritmo bem forte em 2021. Então, nessa linha de receita, né, a venda total dela, mesmo que boa parte disso tenha vindo de aquisições e recentes M&As que ela fez, um crescimento na nossa visão positivo, tá? Outra coisa muito positiva aqui é que a receita bruta do digital está crescendo até acima do crescimento total da receita, então ela está conseguindo vender mais no digital do que a venda normal da loja que ela está conseguindo fazer na loja dela. Lembrando que isso vem com aquele ponto negativo, né? Da queda de margem, que é um dos pontos negativos, e um outro ponto negativo que eu não comentei, que é a queda no SSS, tá? Então, quanto mais ela vende online, menor é a venda ali, que ela considera a venda na mesma loja. Então, esse índice do SSS acaba caindo e acaba distorcendo um pouquinho por conta do maior nível de vendas online, tá? Mas o que importa mesmo é que a venda total dela está crescendo e está crescendo de uma forma bem forte, tá? A penetração do digital também chegando a 36% do total da receita, segue crescendo, que é uma coisa realmente impressionante, porque a gente viu que a maior parte do varejo ali conseguiu chegar próximo de 20% de penetração digital, algumas empresas 10%, e a Pets está sempre conseguindo superar isso daqui e cada vez mais vendendo no digital, mostrando que realmente o omnichannel dela, a estratégia digital, o aplicativo dela e o site está funcionando melhor do que a concorrência, tá? Quando a gente olha aqui o lucro bruto, a empresa teve uma pequena queda assim, de lucro bruto ano contra ano por conta das pressões inflacionárias, o custo dela que acabou pesando um pouquinho mais do que o ano passado, mas nada muito relevante. A gente vê que o lucro ela conseguiu crescer aqui quase em linha com o crescimento da receita. Porém, quando a gente chega aqui no EBITDA da empresa, a gente vê que teve quase que uma queda, né? Então alguma coisa aconteceu aqui entre o lucro bruto e o EBITDA ajustado da empresa que fez com que o resultado dela ficasse quase que flat ano contra ano,
21 e 22, tá? E quando a gente olha aqui a DRE completa da empresa, e a gente vê lá o que aconteceu entre o lucro bruto e o EBITDA ajustado da empresa, a gente vê que ela teve um crescimento de despesas ano contra ano de 47%, sendo a maior parte desse crescimento de despesas com vendas gerais e administrativas, juntos justamente por aquele movimento que a gente comentou, né, aquele movimento negativo. Quanto mais ela expande as lojas, mais ela tem despesa no curto prazo com uma receita menor, né? Então isso pesa nas despesas dela, né? Todas as despesas de integrações aí com todas aquelas aquisições que ela tem feito. Então tudo isso pesa e é uma dor do crescimento, mas na nossa visão não é nada negativo, faz parte. Se vocês olharem o case da Hydrogasil, que foi um dos cases que mais entregou resultado aí na nossa bolsa de valores, ela fez isso bastante ali no início do ano da década de 2010 ali, até ela conseguir se consolidar no setor, né? Na verdade ela nem está tão consolidada assim, tem só 14% no market share, mas até ela conseguir crescer era uma coisa que ela sofria no curto prazo, mas no longo prazo acaba se pagando, e é a mesma estratégia que a Pet está aplicando aqui. Então, na nossa visão, é positivo, apesar do EBITDA ter vindo praticamente flat aí ano contra ano, tá? E aí, quando a gente considera que o EBITDA veio igual ao ano passado e ela está tendo uma despesa de depreciação maior por conta do aumento do número de lojas que ela tem, né? Agora ela tem mais loja, ela tem mais ativo para ser depreciado, isso acaba reduzindo o lucro dela, acaba tendo impacto aí no lucro dela, que ocorreu de fazer com que o lucro dela tivesse uma queda ano contra ano, apesar do forte aumento na receita, tá? Então foi um resultado um pouco misto, sim, mas com efeitos que causaram essa queda aqui, que na nossa visão não são negativos. O que tem causado essa queda de lucro da Pets não é perca de fundamentos, ela está construindo fundamentos, né? Muito pelo contrário, ela não está perdendo, ela está construindo fundamentos na nossa visão, tá? Outros pontos positivos aqui que a gente vê é o número de lojas, então um crescimento bem forte aí nos últimos 12 meses de 47, né, bem próximo do guidance dela que ela revisou de 50 por ano, então quase que conseguiu cumprir antes mesmo de mudar o guidance. Inaugurações no trimestre crescendo bastante, e outra coisa legal é que a parte do Centro Veterinário Seres, que é uma parte menor da receita da Pets, mas que faria todo sentido para ela crescer isso aqui cada vez mais, está crescendo num ritmo bem interessante, tá? Então 24 lojas aqui ano contra ano, num ritmo bem interessante, não no mesmo número daqui de inaugurações totais, né, mais ou menos 50%, mas está num crescimento bem interessante, tá? Seguindo aqui na apresentação da empresa, um outro ponto interessante da gente ver nesse momento de maior incerteza, né, nesse cenário de maior certeza, é a inflação, a gente não sabe quais serão as medidas do presidente no ano que vem, né, nos próximos 4 anos, então é sempre interessante da gente olhar como que anda o endividamento da nossa empresa, tá? Da empresa que a gente investe. E a Pets, ela tem um endividamento bem tranquilo aí, na verdade, uma dívida líquida negativa, ou seja, ela tem mais caixa, né, como a gente vê aqui, 262 milhões de caixa, do que dívida total, que ela tem somente 127 milhões de reais em dívida. Inclusive, eu já falei isso aqui algumas vezes, eu acho que a Pets poderia, inclusive, se alavancar um pouco mais para acelerar o crescimento dela, mas eles sabem o que eles estão fazendo e têm feito com maestria aí desde que eles fundaram a empresa, tá? Então, pessoal, quando a gente olha aqui o resultado da empresa, foi um resultado, como eu falei para vocês, de misto para positivo, um forte crescimento na receita, bons números aqui de crescimento de loja, apesar do lucro ter tido uma queda, tá? Mas na minha visão foi positivo esse resultado, porque quando a gente compara com o restante do varejo, e aqui eu trouxe alguns grandes players do varejo para a gente dar uma olhada, a gente vê que no terceiro trimestre de 2022, comparado ao terceiro trimestre de 2021, a queda na venda do varejo nacional do Brasil, né, o número do IBGE, teve uma queda de 0,3% de vendas. Quando a gente olha outros grandes players, né, a Magalu, por exemplo, que era uma grande querida aí do mercado, só conseguiu crescer a receita líquida dela ano contra ano em 2,3%, a Lojas Renner 14%, né, quase 15%, a Hydrogasil, que é um player, talvez o player de mais qualidade no setor inteiro de varejo, crescendo 21,5%, e quando a gente vê a Pets crescendo ano contra ano a receita 35%, mesmo que a gente olhasse só Pets standalone, né, que é somente a Pets desconsiderando as aquisições, teria crescido mais do que todas essas outras que eu trouxe aqui. Logicamente que eu não ia trazer o varejo inteiro, mas trouxe um player ali meio que de cada segmento para vocês entenderem, crescendo só menos do que o próprio Carrefour, que tem toda uma questão, né? Os produtos que eles vendem têm mais inflação, é quase que totalmente essencial, então as vendas deles, né, do Carrefour, têm crescido fortemente mesmo. Então quando a gente coloca nesse cenário aqui, comparando com as outras empresas,
realmente o resultado da Pets não veio ruim, tá? Foi um resultado positivo na nossa visão. Partindo aqui para o final da apresentação, esse aqui são os 2 slides que eu acho que são mais importantes da gente acompanhar no longo prazo pensando na Pets, que é como que anda o crescimento da loja dela. Então a gente vê que ela tem crescido as lojas dela nos últimos trimestres. A gente quer que continue assim. Esse é o case da Pets, né? Um case de crescimento de loja. Redução aqui da exposição a São Paulo. Então a gente quer ver que seja reduzido aqui essa exposição a São Paulo. E a distribuição etária da empresa, que vai pressionar os custos no curto prazo, mas faz parte, então, acompanhar como é que está essa distribuição etária, né? A tendência é que fique por muito tempo com lojas menos maduras, sendo a maior parte do mix de lojas dela, então a gente vai ver uma Pets menos rentável no curto prazo, mas o foco nosso não é investir para curto prazo, é investir para longo prazo, então isso aqui não tem problema. E olhar sempre como é que está o crescimento da receita, tá? A Pets é um case de crescimento, principalmente de crescimento de vendas, então o que a gente tem que acompanhar é o crescimento das vendas. Beleza, pessoal? Bom, passando aqui para a nossa nota final, não vou mudar nada, nota do setor nota 4, governança nota 4, empresa nota 8, beleza? Se vocês gostaram desse vídeo, não esqueçam de deixar o like para ajudar a gente a chegar a mais investidores. Comenta aqui embaixo se você tem pets, se você está preocupado com essa queda recente, se você está aproveitando para comprar agora, se você acredita que já está num bom momento de comprar ou não, se você está preocupado com o ano que vem, como é que vai ser para as empresas do varejo. Manda mensagem aí que eu estou respondendo todo mundo. Beleza, pessoal? Por hoje é só e até o próximo vídeo.